Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica da brilhante primeira temporada de True Detective, dirigida por Cary Fukunaga, roteirizada por Nick Pizzolatto e protagonizada por Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Lembrando que esta análise contém spoilers. True Detective é uma série sobre opostos em que a enantiodromia é predominante e permeia o desenvolvimento dos dois protagonistas. Primeiramente desenvolvido pelo filósofo Heráclito, o conceito de enantiodromia foi aperfeiçoado por Carl Jung, segundo o qual consiste na função reguladora dos contrários, o processo em que algo se torna o seu oposto. Essas oposições são relevantes para a compreensão profunda de True Detective, o bem e o mal, a luz e a escuridão, o passado e o futuro, o consciente e o inconsciente, a ficção e a realidade. Os dois protagonistas, os detetives Rust Cohle e Marty Hart, possuem personalidades opostas. Enquanto Rust é a definição da introversão extrema, Marty é um sujeito completamente extrovertido. É perceptível que suas personalidades são complementares. Enquanto Rust precisa de Marty para lidar com a burocracia do departamento policial e não ser afastado do caso, Marty precisa da visão filosófica e teórica de Rust a respeito da mente do assassino de Dora Lang. Ele faz uma interpretação impressionantemente precisa sobre o crime, ao passo que Marty apenas concorda com o policial que diz sem muito embasamento que se tratava de um homicídio satânico. É uma representação fantasiosa, um ritual, fetichismo, iconografia. Esta é a visão dele. O corpo dela é um mapa de parafilia. Atração pela luxúria física de fantasia e práticas proibidas pela sociedade. Obviamente, a relação entre os dois detetives é permeada por atritos que ocorrem majoritariamente em razão dessa dinâmica de opostos. Na teoria junguiana, a sombra é um conceito oposto à persona. Ela é inconsciente, ao contrário da persona. A sombra é uma representação de todas as características internas que causam vergonha ao indivíduo, enquanto a persona é a representação das diversas máscaras sociais que usamos no dia a dia. Rust é um sujeito que não vê problema em ter parte de sua sombra sempre exposta. Sua visão niilista a respeito da vida norteia quase todas as suas conversas e tem origem no seu trauma mais profundo, a morte da filha de 2 anos. Ele não se preocupa em manter uma imagem positiva nem mesmo para os colegas de profissão. A necessidade que ele sente em desempenhar papéis sociais é quase nula, especialmente depois de trabalhar por anos como agente infiltrado para o departamento de narcóticos. Isso fica ainda mais aparente durante as entrevistas realizadas em 2012, onde ele admite abertamente que consome álcool todos os dias na frente de outros 2 detetives. Isso, contudo, não quer dizer que Rust não tem uma sombra. Seu conteúdo sombrio é composto pelas memórias da vida ao lado da filha e da ex-esposa, de quem se divorciou devido às brigas cada vez mais frequentes após o acidente. Ele demora algum tempo para contar essa história até mesmo para o parceiro Marty, que após a conversa passa a ter mais empatia pela sua visão pessimista da vida. Em uma cena, Rust e Marty conversam sobre o papel social da religião. Marty afirma que ela impede as pessoas de cometer atrocidades, ao que o outro rebate. Se a única coisa que mantém uma pessoa decente é a expectativa de uma recompensa divina, então, meu amigo, essa pessoa não vale nada. Esse diálogo revela que Rust compreende como as pessoas utilizam as mais variadas desculpas para proteger suas sombras. Sua maneira abstrata de pensar e analisar o mundo também está relacionada aos conteúdos inconscientes e simbólicos presentes na sombra. E de maneira oposta, Marty segue uma linha de pensamento mais concreta e realista, baseada nos elementos conscientes da persona. Marty dá extrema importância à sua persona social, o que significa que ele aprecia ser visto pela sociedade como um homem religioso e de bons costumes, como um marido e pai ideal pela esposa e pelas filhas, como um sujeito divertido pelos colegas de trabalho e como um detetive honrado pelo chefe. Porém, diferente de Rust, sua sombra é extremamente reprimida. Ela se manifesta através de seus comportamentos compulsivos. Mesmo casado, Marty mantém relacionamentos extraconjugais que, para aliviar a própria consciência, são justificados como algo essencial para lidar com os estresses inerentes ao trabalho de detetive. Ele também critica o excesso de violência que presencia na rotina de sua profissão, bem como o uso de substâncias ilegais.
Porém, quando não está performando no grande palco da vida, sua sombra se manifesta e ele se comporta de maneira extremamente agressiva, além de abusar de uma droga socialmente aceita, o álcool. A dualidade entre o bem e o mal também é um tema que permeia os diálogos dessa brilhante temporada, cujo gênero transita entre o gótico sulista e a weird fiction. A trama se passa quase inteiramente em uma região rural do estado da Louisiana, onde a vegetação pantanosa e os costumes locais ocultam segredos sombrios. As próprias referências que compõem o culto investigado na série têm suas origens nesse tipo de gênero literário. A construção desses elementos tem como base diversas obras, em especial O Rei de Amarelo de Chambers e O Horror Cósmico de H.P. Lovecraft. Rust e Marty são detetives e, apesar de serem humanamente falhos, representam as forças do bem. Em um mundo tão pessimista, cheio de crimes e cultos macabros, o arquétipo do herói virtuoso não existe. Os protagonistas nem mesmo se consideram tão bons assim, o que se conclui em razão do seguinte diálogo. Marty diz: "Você já se perguntou se é um homem mau?" Rust então responde: "Não, eu não me pergunto, Marty. O mundo precisa de homens maus. Nós afastamos os outros homens maus." Apesar de todos esses exemplos de enantiodromias, a principal dualidade da série é representada pelo embate entre a luz e a escuridão, elementos cuja rica simbologia extrapola seus conceitos literais. A luz não é só a claridade em si, é a representação de vários dos opostos já citados anteriormente nesse vídeo: a extroversão, a persona, a consciência, o dia e o bem. A escuridão também tem seus significados: a introversão, a sombra, o inconsciente, a noite e o mal. Marty, com seus cabelos louros, é agente simbólico da luz, enquanto Rust, com seus cabelos escuros, é um agente simbólico da escuridão. Isso não quer dizer que eles são definidos pelos símbolos que representam, muito pelo contrário. Ambos transitam, ao longo da história, entre a luz e a escuridão, entre o consciente e o inconsciente. Não à toa, o final da temporada é um dos mais belos já feitos na televisão. Após adentrarem os domínios quase metafísicos de Carcosa, os detetives matam Errol Childress, o assassino em série responsável pela morte de Dora Lang. É importante notar que eles não derrubam os outros participantes do culto, o que representa a impraticabilidade da extinção da maldade no mundo, mas ainda assim, há uma esperança representada pela morte do assassino. Marty termina a série em paz com a esposa e as filhas, assumindo os próprios erros e dessa maneira abraçando a própria sombra. Rust passa a enxergar além de sua ótica pessimista após passar por uma experiência de quase morte, em que diz ter ouvido sua filha e seu pai se comunicarem com ele. Sendo assim, aquele mesmo homem pessimista que acreditava que a existência e a consciência humana eram apenas raras coincidências do universo, passa a enxergar a vida como uma experiência transcendental, significativa e, por que não, iluminada. Como ele próprio diz na última frase da série: "Você está olhando errado para o lance do céu. Antigamente só havia escuridão. Na minha opinião, a luz está vencendo." Se você gosta de séries de investigação policial, deixa aí nos comentários uma que você gosta muito. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.